Olá pessoal! Você quer conhecer um sistema de gestão prático, fácil de usar, que lhe ajudará a gerenciar toda a sua empresa? Então vamos conhecer o sistema Syncon. Então, para você que quer ter um bom controle, um bom gerenciamento do cadastro dos seus clientes, o sistema Syncon é perfeito para você. Aqui você tem, por exemplo, a listagem dos seus clientes com legendas de cores informando os clientes com crédito suspenso, os clientes que estão no SPC ou os clientes que têm algum tipo de restrição. Então, você tem esse recurso visual para já ter uma ideia do que está acontecendo com o seu cliente. Você consegue consultar ainda as compras do seu cliente, clicando aqui na aba Compras. Você vê quem foi o vendedor, se teve desconto, qual foi o produto. Você consegue ver aqui as contas pendentes do seu cliente, caso ele tenha, e os boletos gerados, inclusive os boletos cancelados também. Se você voltar aqui na aba Clientes, você consegue entrar aqui nos dados cadastrais do seu cliente. Observe então que você consegue ter uma riqueza de informações referente ao seu cliente. Por exemplo, desde os dados principais, como dados de cadastro, você consegue informar os dados adicionais, como se é estado civil, tempo de aluguel, valor de aluguel, renda mensal, trabalho, cônjuge, essas coisas. Também você tem a opção de observações, inclusive observações referentes à cobrança, ou outros endereços, caso ele tenha, informações comerciais, informações bancárias, SPC. Você consegue ter um controle, um gerenciamento de quando ele é incluído no SPC, quando ele é excluído. Você pode colocar foto no seu cliente, por exemplo, aqui no meu cadastro. Eu coloquei aqui 2 fotos, no cadastro do meu cliente, e você também pode ter esse controle caso você queira. Obviamente, todos esses campos aqui do cadastro do sistema Syncon, eles são opcionais. Você que vai decidir quais campos vão ser obrigatórios, quais os que não. Você ainda pode marcar aqui no cadastro do cliente, informando se esse cliente será permitido receber SMS ou permitir cobrar, certo? Então imagina só se de repente o cliente está com parcelas atrasadas, você pode, por meio do sistema, enviar SMS para o cliente efetuando ali as suas cobranças. Então olha só que interessante, eu vou efetuar aqui um lançamento desse cliente no SPC. Então venho aqui em Cadastro, Clientes, SPC Serasa. Vou efetuar aqui a captura. Então eu vou informar aqui que eu quero todo. Aqui você tem vários filtros para poder pesquisar os clientes que estão em atraso. Então observa que eu fiz aqui o filtro de alguns clientes e vou selecionar então, adicionar ao SPC esse cliente aqui que ele tem várias contas em atraso. Então simplesmente eu clico aqui em F9, capturar, pronto, esse cliente já está adicionado ao SPC e você já tem aqui todos os dados dele para efetuar então assim o seu registro no Registro Nacional do SPC, ok? E se você quiser reabilitar o cliente, ou seja, retirá-lo do SPC, também é muito simples, basta selecioná-lo e clicar aqui na opção reabilitar. Se você observar o cadastro do cliente que nós acabamos de fazer, ele está aí na cor azul agora, indicando que ele está no SPC. E aqui dentro do cadastro você consegue observar que o cliente ele foi incluído no SPC por causa desses débitos que ele tem na empresa. Olha que interessante, né, pessoal? Então você consegue ter uma rotina paralela aí referente à rotina do SPC que você tem. Além disso, você consegue fidelizar o seu cliente. Ou seja, você vai poder acumular pontos por meio de um critério, de vários critérios, Você consegue definir o valor da compra, quantos pontos uma compra vai gerar, e assim você consegue recuperar esses pontos numa próxima compra. E esses pontos, obviamente, vão se transformar em descontos. Assim você consegue fidelizar o seu cliente na sua empresa.
Por exemplo, se você voltar aqui naquele cadastro que nós estávamos demonstrando, você consegue aqui consultar a pontuação que ele tem e quanto essa pontuação equivale em descontos. Olha só que interessante. Então você consegue, numa próxima venda que você for fazer, por exemplo, aqui eu vou simular aqui uma venda. Quando você vai fazer uma venda para esse cliente, você consegue então recuperar esses pontos. Observa que quando eu informo aqui o nome do cliente, aqui embaixo já tem a opção de resgatar a pontuação, porque o sistema sabe que esse cliente ele tem aí pontos para serem resgatados. Olha só que interessante, né? Então o sistema já lhe avisa como isso vai acontecer. Da mesma forma, se você for fazer uma venda no PDV também, o sistema ele já vai lhe trazer as informações à medida que você informar o CPF do cliente. Olha só, informei o CPF do cliente, observa que então, aqui na parte de cima já informa que esse cliente ele tem aí um crédito para resgatar, um desconto, né? Que interessante, certo? Então você consegue ter aí um perfeito gerenciamento do seu crédito, você consegue ter um gerenciamento da fidelização dos clientes, SPC, e assim você consegue ter realmente um bom controle dos seus cadastros. Além disso, pessoal, você consegue ter ainda no cadastro, ainda referente ao cliente, você consegue ter aqui as informações de estatística do cliente. Olha que interessante, nesse momento aqui, pessoal, você consegue ter todas as informações referentes ao seu cliente. Por exemplo, informações sobre a primeira compra que ele fez, o valor dessas compras, a última compra que ele realizou, a maior compra, a média em valores dessas compras, quantas compras foram à vista, quantas compras foram a prazo, as contas a receber que ele tem. E você não consegue somente ter esses valores em números, você consegue ver esses dados. Por exemplo, você tem aqui 9 contas a vencer desse cliente. Então basta você clicar aqui nessa lupazinha, nesse ícone, que você vai ver essas contas aqui já filtradas. Olha só que interessante. Se você quer ver a primeira compra dele, é só clicar também aqui no ícone que você vai ver aqui os dados da primeira compra e os produtos que foram levados por esse cliente. Você consegue ver se esse cliente está numa situação regular ou irregular no SPC Serasa e a quantidade de devoluções que esse cliente ele já realizou. Realmente dessa forma, pessoal, realmente são muitas informações que você consegue ter referente ao seu cliente. E para você que gosta de ter um bom cadastro de produtos, um bom controle, um bom gerenciamento dos seus produtos, o sistema ele oferece vários recursos para realmente atender a sua situação. Por exemplo, aqui no cadastro de produtos você consegue ver que você tem, além de uma legenda de cores informando a situação dos produtos, aqueles que estão negativos, com estoque mínimo, ou mesmo aqueles que estão em promoção ou com lote vencendo, você que precisa ter um controle de lote, você observa que você tem ainda aqui algumas abas do cadastro. Por exemplo, você pode agregar produtos, você pode, ou seja, vincular um produto ao outro, ou seja, quando você fazer uma venda, o sistema ele lhe sugere para você oferecer também um outro produto. Olha que interessante, né? Por isso existe essa rotina de produtos agregados, que é muito útil aí para aumentar as suas vendas. Você ainda tem aqui os relatórios de cotação, aqui que você vai ter por fornecedor, as movimentações, um histórico de entrada e saída dos seus produtos. Você tem aqui uma planilha de custos para você calcular o preço dos seus produtos e os fornecedores do seu produto. Agora observa que dentro do cadastro do seu produto também você tem como informar uma ficha técnica do seu produto, ou mesmo colocar uma imagem no seu produto, ou até mesmo as informações nutricionais. Observa também que se você entrar nos dados do produto, você tem a possibilidade de ver várias outras informações referentes ao seu produto, como por exemplo, o histórico de movimentação do produto,
Você consegue ver um histórico de preços, né, de alteração de preços do seu produto também. Você consegue configurar quais campos vão ser obrigatórios, quais os que não, quais os que vão ser visíveis, quais os que não serão visíveis, ou talvez quais os que vão ter um valor padrão no momento do cadastro. Então você consegue realmente deixar bem personalizado os seus produtos. É claro também que você consegue ter um controle dos produtos que vão ser pesáveis, né? Aqueles que vão para a balança. Você consegue usar o seu produto tanto no atacado como no varejo. Como assim? Por exemplo, se você informa que um produto ele é para o atacarejo, você consegue informar aqui na aba atacarejo os preços do produto. Ou seja, você pode definir uma escala de quantidades em preço para cada uma. Por exemplo, se o consumidor comprar de 1 a 2, o preço é tanto. Se ele comprar de 3 a 4, o preço já é tanto, já diminui, já tem um descontozinho. De 5 a 6, o desconto já é maior. Então você consegue ter essa rotina, justamente a que é aplicada nas empresas que trabalham com o atacarejo, atacado e varejo. Então é muito interessante porque isso realmente faz com que o seu cliente seja aí fidelizado por meio dos seus preços e esses descontos, né, que vão ser aplicados de forma automática na hora da venda. É claro também, pessoal, que você tem como estipular promoções nos seus produtos. As promoções aqui no Syncom, elas são promoções automáticas, ou seja, você consegue definir uma data de início e uma data de fim, que quando chegar nesse período de início ele vai ativar a promoção automaticamente com aquele desconto que você predefiniu nos produtos que você definiu ou nos fornecedores que você aí escolheu, ou mesmo pelo grupo do produto, e ele vai ativar a promoção automaticamente aí no seu sistema. Quando chegar no fim, ele vai voltar aí automaticamente o preço que era anterior à promoção. Se você também quiser ter um bom controle de entrega, o sistema ele também tem controle de entrega de mercadorias. Então é muito bom você ter esse controle de entrega, tanto para quem trabalha com materiais de construção, para quem trabalha com supermercado, ou quem trabalha com armarinhos. Realmente essa rotina ela é muito interessante. Observa que na rotina de entrega você consegue controlar, gerenciar as quantidades que foram pedidas, as quantidades que vão ser entregues, as quantidades que já foram entregues, aquelas que ainda faltam serem entregues, aquelas que ainda faltam serem entregues ao cliente. Então realmente você tem um controle total aqui das entregas que estão sendo feitas para o cliente. E a cada entrega você consegue emitir um relatório, uma nota de entrega para que o cliente assine, comprovando que realmente está ciente que já foi entregue uma certa quantidade e que falta ainda uma certa quantidade para ser entregue ainda a ele. Para você que é muito criterioso com os seus preços, a montagem dos seus preços dos produtos, aqui no nosso sistema Syncom você tem uma planilha de custos personalizável. Eu mostrei para vocês agora há pouco essa planilha de custos aqui, só que essa daqui ela é fixa, né? Os valores não mudam. Mas nós temos ainda uma planilha de cálculo de custos personalizada. Ou seja, nós conseguimos montar cada item de custo para que você possa trabalhar. Por exemplo, digamos que você queira acrescentar algum item aqui para poder montar o seu preço de custo, algum item desses que não tem aqui. Por exemplo, aqui você já tem vários itens de custo, como IPI, frete, embalagem, custo financeiro. Então, você pode, digamos, acrescentar mais itens de custos aqui, caso você queira. Tanto no custo de aquisição da mercadoria, como nos custos fixos e nos custos variáveis. Todos esses podem ser alterados para que você tenha aí uma boa montagem dos seus preços. Além disso, se você quiser também ainda ter um controle de grade dos seus produtos, ou seja, aqueles produtos que têm variação nas suas características, mas é o mesmo produto. Por exemplo, aqui nesse produto você tem aqui
uma grade vinculada a ele, então eu consigo ter nesse produto uma variação de cores e tamanhos. Olha que interessante. E cada uma dessas características, né, de cores e tamanhos, eu consigo ter um controle individual de estoque. Né? Você consegue ter um controle de estoque aí referente a cada uma dessas variações, ou seja, cada uma dessas grades desse produto. A mesma coisa é para a venda e para a compra. Você consegue gerenciar as cores e tamanhos das entradas, como também das vendas que serão feitas. Além de, é claro, ter ainda a imagem dos seus produtos registradas dentro do seu produto. Para você que quer ter um bom controle de compras, nem comprar demais, mas comprar o suficiente para atender o estoque, atender a procura pelos seus produtos, você pode usar a sugestão de compra. Você pode estipular um período de análise de venda e para quantos dias você quer esse estoque. E o sistema ele vai lhe dizer automaticamente quantos produtos você tem que comprar e quais os produtos você tem que comprar. Então isso é de forma automática com base na análise de vendas que já estão sendo feitas no sistema. Então é que interessante, o sistema lhe diz a quantidade exata de acordo com a movimentação, as vendas dos seus produtos naquele período informado. Então você não compra nem demais mas também compra o suficiente. Então, pessoal, você já viu aí uma pontinha do nosso gerenciamento de clientes, dos produtos também. E para você que quer ter um bom controle, um bom gerenciamento também das compras, o sistema lhe dá a opção de você fazer também pedido de compra, ou seja, você vai conseguir ter um bom controle aí dos seus pedidos, né? Ou seja, antes da compra chegar, você pode saber o que já foi comprado, né? Para saber se de fato foi entregue aquilo que realmente foi pedido, né? Então você pode aqui, por exemplo, fazer aqui um pedido de compra. E interessante, pessoal, que nesse pedido de compra você ainda pode provisionar ali as suas contas. Ou seja, você vai conseguir ter aí uma previsão das contas que você tem que pagar antes da conta do boleto, né, de fato, chegar na sua empresa por meio da nota fiscal. Então aqui, ó, observa que você pode aqui efetuar aí o provisionamento das contas e é só gravar que você já vai ter aí a previsão das suas contas futuras. Além disso, pessoal, antes da compra chegar, a nota fiscal e a compra em si chegar, você já consegue saber quantas notas fiscais e quais notas fiscais foram emitidas para a sua empresa por meio da manifestação de NFE. Ou seja, o fornecedor emite a nota lá, antes que essa compra chegue, você já consegue saber as notas que foram emitidas para a sua empresa. Isso é muito interessante, porque você pode aí marcar até fazer a manifestação da nota, né, informando que está ciente de que aquela nota foi realmente feita para a sua empresa, né, que é uma compra que você realmente de fato fez. E caso você não saiba daquela compra, você também pode informar isso por meio do processo de manifestação de NFE, informando que não está ciente daquela compra para que você tome as devidas providências. E interessante, pessoal, que com esse processo de manifestação de NFE, você já consegue efetuar o download do XML pelo próprio sistema. E quando o XML for baixado, o que você pode fazer? Aí você pode utilizar esse XML para dar entrada na sua nota de compra de uma forma rápida e prática. Ou seja, você não tem que se preocupar com dados de impostos, porque esses dados já vão vir por meio do arquivo XML. E referente ao cadastro de produtos, você também pode usar a rotina de pré-cadastro para poder, assim, utilizar os dados dos produtos que vêm na nota fiscal para efetuar o cadastro de uma forma bem rápida e simples. Além do mais, pessoal, quando você faz a entrada dos seus produtos, ou por meio do arquivo XML ou não, você tem a opção de fazer uma precificação rápida dos seus produtos. Dessa forma, você já dá entrada nos seus produtos e o produto já sai precificado no ponto de ser vendido. E interessante, pessoal, que nessa precificação rápida você tem dois cálculos: fazer uma montagem de preços
com o preço de custo mais um percentual de lucro que você vai informar no cadastro do produto, ou o preço de compra mais um percentual de lucro. Feito isso, você colocando esse percentual de lucro aqui, você clica em calcular preço de venda, que automaticamente o sistema já vai lhe trazer aí o preço de venda ajustado de acordo com os percentuais que você informou. E assim você consegue ter um bom controle das suas compras, né? Fora a cotação de produtos que o sistema tem, sugestão de compra, que nós já mencionamos aí na parte de produtos, que lhe ajuda realmente a você ter um bom gerenciamento, não apenas dos seus pedidos de compra, como das suas entradas de compra em si. Para você que quer ter aí um bom controle das suas vendas, o sistema lhe oferece várias modalidades de vendas para se adequarem ao seu estilo de negócio. Por exemplo, nós temos a pré-venda, onde você vai ter um pré-documento antes de ser efetuada a venda, oficializada a venda de fato. Nós temos também o orçamento, além do orçamento, nós temos o PDV, para aqueles que precisam de um estilo de venda rápida, né? Aquela venda em que o cliente pega o produto e leva ao caixa, né? Então você pode utilizar aí o PDV, sendo que o PDV você tem aqui um recurso do F1, onde ele diz várias teclas de atalho para as funcionalidades do caixa. E ainda nós temos aqui a venda balcão. Essa aqui é uma venda direta, onde você já dá a saída no produto e já gera o financeiro ao concluir a venda. E se você trabalha com vendas a prazo, observa que o sistema lhe dá uma projeção de parcelamento. Por exemplo, quanto que vai ser a parcela do cliente em 7 parcelas, em 4, em 2, ou até mesmo em 10 parcelas. Você consegue ver e até mesmo apresentar para o cliente para que ele escolha aí o parcelamento que ele quer antes de finalizar a sua venda. No nosso PDV você também tem a oportunidade de trabalhar com imagens. Então, a partir do momento que você captura o código de barras do produto no leitor óptico, o sistema ele já traz a imagem do produto, caso você tenha informado uma imagem do produto lá no seu cadastro de produtos. E é um processo muito simples fazer isso. A nossa finalização também, você tem a oportunidade de finalizar a venda sem descontos, como também você tem a oportunidade de finalizar a venda com descontos. Interessante também que o PDV ele mostra o troco, então você não precisa ficar utilizando a calculadora para calcular o troco do cliente, pois o sistema lhe dá essa informação. Ao finalizar a venda, o sistema lhe dá a possibilidade de você emitir a nota fiscal do consumidor ou emitir apenas uma nota de conferência. O sistema também conta com a geração de boletos. Então imagina que você precisa gerar boletos para o cliente. Então você vai informar o plano de pagamento de boletos. Observe se ele vai gerar um parcelamento. E você escolhe aqui a opção boletos bancários. Então nessa opção você pode informar a conta bancária que você quer gerar o boleto. Após informar a conta bancária, você pode informar o layout do carnê também, para que seja impresso aí os seus boletos. E para você que precisa ter um bom controle da entrega das suas mercadorias, o sistema ele também lhe oferece aqui no menu de logística a gestão de entrega de mercadorias. Por meio dessa rotina é possível você consegue não apenas ver qual foi o pedido do cliente, o que deve ser entregue, como aquilo que foi devolvido, como o que está para ser entregue, o que já foi para a entrega e o que ainda falta ser entregue para o cliente. Então o cliente ele vai assinar todas as vezes que é feito a entrega, ou parte, ou parcial, ou total. O cliente ele vai assinar um documento comprovando que ele está ciente de que a entrega ainda não foi feita, comprovando ali a ciência da entrega daquelas mercadorias. Além disso, pessoal, o sistema está todo regulamentado com as normas e leis da Cefaz, ou seja, você consegue emitir
notas fiscais eletrônicas, né? O modelo 55, uma nota grande, né? Você consegue fazer NFCE, que é a nota do consumidor, aquela nota reduzida. Você consegue fazer MDFE, que é o manifesto de cargas, né? E caso haja necessidade de efetuar alguma correção na nota fiscal que já foi emitida, você também pode fazer a carta de correção eletrônica, é onde você consegue ali corrigir algum dado que já foi enviado na nota fiscal, óbvio, de acordo com o que a Cefaz permite ser alterado e o que não. Interessante, pessoal, que você tem aqui um gerenciador de NFE, onde você consegue verificar as notas que já foram enviadas e autorizadas e aquelas que ainda não foram, para você poder efetuar o envio dessas notas também. Você pode tanto enviar a NFCE como o NFE. Além disso, você pode exportar o XML, certo? Para poder enviar por e-mail, né? Ou algo assim. Ou já pode enviar diretamente por e-mail, clicando aqui, informando o e-mail do destinatário. E aí, caso seja necessário você efetuar alguma correção nas notas fiscais que você já fez, você pode simplesmente selecionar a sua nota e clicar aqui na carta de correção. Então você vai poder informar o motivo da correção e os dados dessa correção nessa nota, né? Lembrando que você pode fazer até 20 correções em uma mesma nota fiscal. É interessante lembrar também, pessoal, que o envio dessas notas fiscais, elas são ao comando do usuário, ou seja, não é automático, tipo, você faz uma venda e a nota fiscal já é emitida. Não é assim, né? Não é automático. Ou seja, o usuário, ao finalizar uma venda, o sistema irá lhe questionar se ele quer emitir a NFE ou apenas uma nota de entrega sem valor fiscal, certo? A única opção em que a nota fiscal pode se tornar automática é no PDV. Então pode ser configurado no PDV que ao final de uma venda, ao concluir uma venda, então o sistema lhe pergunte, o sistema então lhe questione se você quer apenas uma nota de conferência simples ou emitir a NFCE, certo? Então fica o comando do usuário, mas essa emissão de NFCE ela também pode ser configurada para ficar automática assim quando você finalizar a venda, no caso do PDV apenas, ok? Lembrando que também é possível emitir aí o conhecimento de transporte eletrônico, né, que é a CTE, né, para aqueles que trabalham com distribuição. É muito importante lembrar, pessoal, também que quando você vai emitir uma nota fiscal eletrônica e por algum motivo você tem ali alguma perca de internet ou aconteceu algum problema de rede, o sistema automaticamente ele entra em estado de emissão de contingência. Ou seja, o sistema identifica que você perdeu conexão com a internet, então ele já lhe pergunta se você quer emitir a nota fiscal em contingência. Olha que interessante, né? Então, não há necessidade de você mudar isso manualmente. O sistema já identifica e já lhe sugere enviar as notas fiscais em contingência. E caso por algum motivo você tenha deixado várias notas fiscais acumuladas sem transmitir para a Cefaz, você tem a opção então de enviar uma ou todas as notas que estão pendentes. Então o sistema vai mandar uma nota atrás da outra automaticamente, sem precisar você ficar dando comando de enviar nota em cada uma delas individualmente. Além do mais, caso você tenha aquele cliente que foram emitidas várias notas do consumidor para ele, e ao final do mês ou em um certo período ele queira apenas uma nota, uma NFE, né, uma nota grande referente a todas essas outras notas do consumidor, você pode emitir utilizando a opção de nota fiscal referenciada, ou seja, você vai emitir uma nota fiscal referente a todas aquelas NFCEs que foram emitidas para o cliente. De fato, pessoal, são muitos recursos fiscais que você tem no sistema para atender aí às suas necessidades, como também a legislação vigente. Com o sistema Sincom você também vai ter um bom controle, um bom gerenciamento
do seu financeiro. Por exemplo, com o sistema você consegue ter um fechamento de caixa, né, informando aqui os saldos. Observa aqui todos os saldos recebidos, as saídas, as entradas, já ficam todas separadas direitinho, para você fechar o seu caixa aí tranquilo, de uma forma mais simples, mais fácil. E ainda pode imprimir o resumo ou enviar para o e-mail do responsável pela sua conferência. Na abertura do caixa, você pode contar também com o transporte automático de saldos, assim como você viu, ou seja, o saldo do valor anterior, do dia anterior, automaticamente é transportado para o dia seguinte na abertura do caixa. Como você vê aqui, já todos os valores lançados, então você simplesmente só clica em abrir. Além do mais, você tem todo o controle das suas contas a pagar, das suas contas a receber, inclusive fazendo recebimentos de forma bem simples, bem rápida, sem burocracia, e lançando aí os seus valores ou até mesmo desmembrando aqui os seus pagamentos aqui no caixa. E caso o cliente possua um crédito na loja, o sistema ele vai lhe alertar isso aqui, que esse cliente possui esse crédito, para que você possa utilizar para pagamentos ou recebimentos desse cliente. Além do mais, você pode efetuar recebimentos por meio do valor que o cliente tem. Por exemplo, digamos que o cliente ele tenha do R$300 e ele quer dar esse valor em pagamento de suas contas. Então você pode simplesmente informar o valor que o cliente está dando, que o sistema automaticamente ele vai marcar todas as contas que poderão ser pagas com aqueles R$300. Olha só que interessante, né? Então é só clicar em OK, essas contas são capturadas, e você clica em baixar e efetua aí a sua baixa no caixa. Para aqueles que trabalham com crediário, o sistema também ele tem todo um controle de cobrança, caso haja necessidade de efetuar a cobrança de seus clientes. Você tem aqui a rotina de cobrança, onde temos a cobrança externa e a telecobrança, aquela cobrança que você registra por telefone, né? Você vai fazer o filtro das suas contas, das contas em atraso, e vai então entrar em contato com esses clientes por meio dos dados que você tem aqui do celular do cliente, né? Ou até mesmo enviando o SMS para o celular deste cliente. E além do mais, você também tem a possibilidade de gerar as remessas de seus boletos bancários e também receber aí os arquivos de retorno do banco, para que as contas referentes aos boletos sejam já baixadas automaticamente em seu sistema. Tudo isso e muito mais com o nosso controle financeiro do sistema Sincom. Então, pessoal, para um sistema que tem muitas rotinas, muitos processos, com certeza precisa ter aí muitos relatórios, né? Muitos resultados que possam ser contabilizados, mensurados, para que ajude-se nas tomadas de decisão da sua empresa. Um desses primeiros relatórios que o sistema lhe ajuda é um lembrete de contas a pagar. Todas as vezes, no primeiro acesso do dia que você faz à sua empresa, no seu sistema, o sistema ele vai lhe trazer então um lembrete de contas a pagar, como nós vemos aqui. Interessante que esse lembrete, pessoal, ele vai trazer aqui as contas que estão vencendo, as contas vencidas e as que vão vencer nos próximos 7 dias. Então você consegue fazer um planejamento para que faça assim o pagamento das contas da sua empresa sem haver nenhum atrasos e assim evitando pagar juros desnecessariamente, né? Caso você queira também, essa consulta aqui você pode imprimir em tela, né? E daqui você pode salvar em PDF, pode imprimir, né, direto nas impressoras. Você pode até agrupar essas contas por fornecedor. Por exemplo, você pode pegar aqui o campo da razão e soltar aqui nessa área cinza. Observa que você agrupou aí as contas por fornecedor. Por exemplo, se você clicar aqui no maisinho, você vai ver que elas estão todas aqui dentro de cada fornecedor. Olha que interessante, né? Se você quer remover essa visualização, é só pegar aqui o cabeçalho que você tinha levado para a cinza e jogar de volta aqui dentro, e tudo volta ao normal. Então é bem interativa essa consulta aqui de contas, esse lembrete, né, de contas a pagar. Você também tem, pessoal, aqui para lhe ajudar com os relatórios de venda,
Você tem aqui um comparativo de vendas. Por exemplo, você pode colocar aqui que é um relatório para os últimos 5 meses. E você pode clicar aqui em consultar, que o sistema automaticamente ele vai lhe trazer aí um gráfico de vendas desses últimos 5 meses. É interessante o recurso visual do gráfico, porque você já, quando olha, já sabe o que aconteceu em cada mês, né? Além disso, que tem a legenda aqui no canto explicando cada situação. Caso você não goste desse gráfico nesse estilo, você pode também escolher em formato de pizza. E claro, né, esses relatórios aqui vão lhe ajudar aí a ter uma boa apresentação quando você for conversar com sua equipe de vendas, né? Vai deixar tudo mais bonito e agradável para ser entendido. Além do mais, você pode ter aqui um ranking de vendedor, onde você tem aqui na parte superior os dados dos vendedores, as quantidades de vendas, os valores das vendas. Na parte de baixo você também tem um gráfico aí para mostrar para os seus vendedores como é que está aí o progresso de cada um, né? Como é que está aí os resultados de cada um, dependendo do período que você selecionou. Ainda nesse sentido, você tem um gráfico de metas de venda. Essas metas aqui essa meta é por loja. Então você imagina que você tem como definir uma meta, e nesse relatório, nessa consulta, você vai entender se a meta ela foi atingida, quais foram, né, os totais das vendas realizadas naquele período, se foi atingida aquela meta, ou até mesmo quanto falta para a sua loja atingir aquela meta. Então você tem esse resultado por mês. Cada mês vai mostrar a meta que existia, o que de fato foi realizado e o percentual do que foi atingido ou do que faltou aí para atingir a meta. E na parte inferior você também terá um gráfico aí mostrando o que foi realizado nessas metas. Além disso, pessoal, você vai ter aqui uma curva BC. Esse relatório que é um relatório gerencial muito importante, muito conhecido em todos os sistemas. Aqui no nosso sistema Syncom você tem a curva BC de produto por produto e tem a curva BC por cliente. Olha que interessante, né? Então você consegue ver aí como se fosse um ranking de produto. Interessante que nessa consulta de curva BC você consegue fazer uma curva BC por valor ou por quantidade. Olha aí, né? Então você tem aí 2 critérios interessantes para ver aí o seu ranking, porque pode ser que por valor seja um determinado produto e por quantidade já seja outro. Então, para que você de fato consiga entender aí as suas movimentações, você tem essas 2 opções para assim você tomar a decisão correta na hora até de fazer as suas próximas compras, né? Você consegue saber quais os planos de pagamentos que são mais utilizados, quais são os clientes que mais têm comprado. Então aí você tem um ranking de todas essas situações, né? Além disso, você tem as comissões de vendedores, né? Existem várias formas de comissionar um vendedor aqui no nosso sistema. E você vai aí, juntamente com o seu técnico, planejar aí o seu modelo de comissionamento dos seus funcionários. Por exemplo, no nosso sistema você pode comissionar o seu funcionário pelo produto, pelo plano de pagamento, pela venda, pela classificação do produto, pelo recebimento. Então essas são algumas das formas que você pode comissionar aí o seu funcionário. Você tem também um relatório de movimentação de produto, que é o Cardex do produto. Você tem como ver todas as movimentações desde que o produto chega até as diversas saídas, né, as movimentações que o produto terá. Você tem um relatório de estimativa de lucro também. Você consegue saber quanto que você vai ter de lucro nos seus produtos que já foram lançados no sistema e muitos outros. Interessante, pessoal, que eu estou mostrando aqui apenas relatórios de movimentação, né, de estoque, mas você tem em cada menu, por exemplo, de cadastros, você vai ter os seus relatórios, de contas você vai ter seus relatórios também, incluindo cobrança, relatórios de contas, contas a pagar, contas a receber, de renegociação, clientes em atraso, contas que foram baixadas, que precisam ser baixadas, contas em aberto, contas canceladas, você tem aí de cheque, caixa, né?
Por exemplo, você tem a movimentação diária dos caixa, você tem a sua DRE financeira, previsão de caixa, o fechamento de caixa, que é um relatório gerencial muito interessante. Aqui você ainda tem alguns relatórios gerenciais, ó. Olha só que interessante, né? Estatística do cliente, demonstração de desempenho anual, resumo financeiro no período, análise de vendedores e planejamento financeiro por loja. Esse último relatório, pessoal, é um relatório muito interessante e rico de informações aí para quem gosta de ter um bom controle financeiro de sua empresa. Então, pessoal, esses são apenas alguns dos relatórios que o sistema lhe traz para lhe deixar a par de tudo o que está acontecendo na sua empresa. Para você que precisa controlar os seus serviços, as ordens de serviço, o tempo de serviço técnico, o sistema ele não vai lhe deixar na mão. Então você pode preencher, criar a sua OS, né? Preenchendo com os dados do veículo, caso você tenha uma autosserviços, ou com os dados do equipamento, caso você trabalhe com outros tipos de consertos, né? Como consertos de ar-condicionado, televisores e outros muito mais. Interessante, pessoal, que a sua OS ela terá status. Então, com esses status, pessoal, você vai controlar aí os processos dos serviços que estão sendo executados. Por exemplo, a OS estará em aberta, ela vai depois para serviço, depois ela vai ser concluída para então ser faturada. Então, você tem vários processos aí que você pode configurar para ter um bom controle dos seus serviços. E após a criação de suas OS, você pode então imprimi-las para então fornecer ao setor técnico. E com a sua OS você consegue ter um bom gerenciamento aí dos produtos lançados, dos produtos usados e dos serviços que foram efetuados, cada um individualmente com seus valores. Dessa forma você consegue ter vários relatórios de controle de suas ordens de serviço. Por exemplo, um boletim diário de OS, movimento por status, pontuação ou comissão dos produtivos, dos técnicos. O movimento de um cliente, você consegue ver apenas o que foi executado de serviços de um período só de um determinado cliente, de peças e serviços aplicados e vários outros. Com esse serviço, pessoal, você consegue trabalhar com as autorizadas e departamentos para que seus serviços tenham de fato um bom controle. Além de ter o sistema Syncon instalado em seu PC fisicamente, você também pode acessar relatórios gerenciais do sistema de qualquer lugar que você está por meio do navegador web. Por exemplo, eu vou abrir aqui o meu navegador, o Google Chrome, e aqui eu vou informar a minha senha ao mesmo usuário que eu acesso o meu sistema Syncon na minha máquina, e observa que ele abre esse ambiente aqui, com a minha empresa de demonstração. E eu tenho aqui vários relatórios, várias consultas referente ao meu sistema. E essas consultas eu faço de qualquer lugar do mundo onde eu tiver acesso à internet. Olha que interessante, você tendo acesso à internet e um computador, você consegue acessar alguns relatórios, como por exemplo aqui na parte financeira, você tem aqui o resumo de vendas por vendedor. Então você pode clicar, informar os dados para o filtro do relatório e clicar em OK. E observa que o sistema ele vai então trazer os dados aí na sua tela referente àquela consulta que você escolheu. Observa aí que o sistema gerou 2 páginas referente a esse relatório solicitado. E aqui você tem muitos outros relatórios. Você tem relatórios referente a cadastros, relação de produtos, referentes à caixa. Por exemplo, a movimentação diária do caixa. Eu vou tirar aqui do dia. Olha aí que legal. Então observa que ele girou aí todos os relatórios de caixa referente ao período que eu solicitei. Olha que legal, né? Isso aqui você não precisa estar na sua empresa. Você simplesmente, de qualquer lugar, com a internet, você consegue acessar. Além do relatório de movimento diário do caixa, você também pode observar o relatório de fechamento também. Basta informar os dados do relatório e clicar em OK.
Olha aí. Então, muito simples, né? Bem interessante aí. Você consegue ter acesso a esses dados através do nosso acesso web aí, que é o nosso Report Link. E para você que gosta de mobilidade, né? Não precisar ficar acessando o computador o tempo todo, gosta de consultar as coisas por meio do seu smartphone, os seus aplicativos, o Sistema SimCom também lhe ajuda nesse sentido. Por exemplo, você pode eliminar as fichas de cobrança, ou seja, reduzir custos por meio do aplicativo de cobrança. Dessa forma, utilizando o aplicativo de cobrança, o cobrador ele não precisará mais andar com aquele monte de ficha impressa, feita na gráfica, né? O que vai reduzir muito os seus custos de cobrança. Por exemplo, eu fiz aqui o filtro do cobrador, já lancei umas fichas de cobrança para ele e já filtrei aqui as cobranças que ele vai fazer. Observe que aqui tem uma lista de clientes que ele vai cobrar e cada um desses clientes existem aqui as parcelas, né, em atraso. Então eu vou clicar aqui em transmitir. Após eu transmitir os dados, agora eu consigo receber esses dados no aplicativo CobLink, é o nosso aplicativo de cobrança. Então eu estou espelhando aqui a minha tela do meu smartphone para poder demonstrar como é que fica aqui no aplicativo. Então eu vou abrir aqui o aplicativo CobLink e observe então que apareceram para o cobrador todas as cobranças que foram informadas lá naquela tela, lá nos filtros, né? Ou seja, dessa forma o cobrador ele não precisa andar com aquele monte de ficha impressa. Ele pode aqui, então, ter essas fichas no seu smartphone. E observa que para cobrar, ele pode simplesmente selecionar uma dessas fichas aqui que não estão cobradas ainda, clica nelas. Aqui em cima vai ter os detalhes dos itens que foram comprados, os documentos, o contrato, todos os detalhes da loja. Então ele vai vir aqui na opção, ele virá aqui na opção ocorrência para registrar o que aconteceu após a cobrança do cliente. E observe que aqui ele tem várias ocorrências que são as mesmas cadastradas no seu sistema, né? Sobre se o cliente foi encontrado, se ele pediu um prazo, se ele pagou, se ele faleceu, se for uma mudança de cobrador, né? E muitos outros, né? Essas ocorrências elas são cadastráveis e você pode criar quantas você precisar. Digamos que o cliente ele pediu um prazo, então você clica aqui na opção pedir o prazo, informa a data do prazo que ele pediu. Pode colocar aqui uma observação, fica a critério. E você consegue ver, então, que você pode, inclusive, capturar aqui a assinatura do cliente, né? Vou colocar aqui um exemplo, né? Pronto, capturei a assinatura. E vou clicar aqui na setinha em cima para confirmar. Pronto, a cobrança foi feita, mas ela ainda não foi enviada. Como é que ela vai ser enviada? Quando eu clicar aqui no botão de sincronismo aqui em cima. Então vou clicar no botão de sincronismo e a cobrança foi então enviada. Interessante, pessoal, que quando ele receber novas cobranças, vai aparecer aqui na área de notificação dele, informando que ele recebeu novas cobranças aí para poder efetuar então essas cobranças. Então, um aplicativo muito simples, bem facinho de você trabalhar com ele. É só clicar na ficha de cobrança, vai na ocorrência e registra então o que aconteceu durante aquela cobrança. Ok, pessoal? Esse então é o nosso aplicativo CobLink, que ajuda muito aí, tem ajudado muitos cobradores a efetuarem cobranças de uma maneira mais moderna e economizando assim os custos com impressão de fichas de cobrança. Da mesma forma, nós também temos um aplicativo para autorizações externas. Imagina que o seu funcionário foi efetuar uma venda e aplicar algum desconto, né? E o sistema mostra que ele não tem autorização para dar aquele desconto. Ou pode ser desconto, pode ser alguma outra situação, uma baixa de uma conta ou um estorno de caixa. E aí o sistema mostra que o usuário precisa pedir permissão. O que fazer então nessa situação? Bem, eu vou simular aqui com uma venda com muito desconto, que é para o sistema pedir permissão. Então veja só que quando eu clico na opção web, o sistema ele vai me direcionar, vai ficar aguardando enquanto a pessoa que está com o aplicativo ela autoriza.
Olha só, vou enviar aqui para o usuário Kelson. Observa que aqui o sistema fica aguardando. E no aplicativo? Vamos ver no aplicativo como é que está? Então vou acessar aqui meu espelhamento de tela. E observa, pessoal, que interessante. Aqui apareceu que o usuário A, né, que é o usuário que eu estou utilizando no sistema, está pedindo aí uma autorização para uma venda balcão com um desconto de 50%, sendo que o máximo permitido é 10%. Então aqui você pode negar ou autorizar. Se eu autorizar, olha só, vou clicar aqui em autorizar. Pronto. A autorização some aqui do aplicativo e aqui no sistema nós conseguimos dar continuidade no processo. Observa que agora ele está pedindo aqui a autorização referente agora ao desconto do plano de pagamento. Vamos autorizar também? Olha só, vou clicar aqui novamente, vou novamente clicar na opção web e enviar novamente aqui para o funcionário Kelson. Novamente aqui fica aguardando e a notificação chegou aqui no aplicativo de autorização, sem a pessoa precisar estar lá na empresa para dar autorização. Vou clicar novamente aqui em autorizar. Aqui some e no sistema acontece então o prosseguimento da venda. Vou confirmar e pronto, a venda foi gravada com sucesso. Olha aí, então como é interessante esse processo de autorização por meio do aplicativo Autorize. Para aqueles que gostam de estar por dentro de tudo que está acontecendo com a sua empresa, mesmo sem estar lá, o aplicativo DashLink ele é perfeito para você. Nesse aplicativo, por exemplo, você consegue ter um relatório gerencial das vendas por plano de pagamento, as que foram feitas hoje, no mês ou até mesmo naquele ano. Você consegue ver também os produtos mais vendidos no mês, e aí você pode até filtrar por grupo, por marca, até fabricante, e isso sempre com um gráfico e os seus percentuais na parte inferior. Por exemplo, também você consegue ver os clientes com maiores compras, tanto no mês como no ano, ou os 10 melhores vendedores. Você consegue ter uma riqueza de informações sobre o que está acontecendo com a sua empresa. Além dos relatórios de vendas, você também tem relatórios financeiros, por exemplo, sobre as contas a receber do dia, o que está previsto de juros para serem recebidos, os recebimentos que já aconteceram no dia, as contas a pagar, os fornecedores que tem para pagar no dia também, as contas que já estão vencidas. Você consegue ter relatórios até mesmo sobre os serviços realizados aí para quem usa, né, o módulo de serviços do nosso sistema. Tudo isso para que você tenha as informações na mão, mesmo sem estar na frente de um computador ou acessando o seu sistema, vendo tudo aí pelo seu aplicativo DashLink. Para você que tem a sua equipe de vendas externas, né, os vendedores externos, eles também precisam sair do bloco de anotação em papel, né? Você pode utilizar aí o nosso aplicativo de vendas externas, Aptron. Com o Aptron você consegue gerenciar os seus pedidos, organizar as suas rotas, ver seus gráficos e relatórios e até mesmo cadastrar novos clientes. Por exemplo, você tem aqui a listagem de produtos, todos com seus preços, seus estoques. Inclusive você pode trabalhar com múltiplas tabelas de preço, os seus cadastros de clientes, sendo que aqueles que estão na cor vermelha, o sistema já indica que são clientes que estão com pelo menos uma parcela inadimplente, para que já evite assim o vendedor fazer uma venda para esse cliente, né? Ou fica a critério dependendo dos processos internos da sua empresa. Caso ele precise, pode efetuar aqui o cadastro de um novo cliente, é só preencher os dados e clicar em salvar. E para fazer um pedido é muito simples, só clicar aqui no botão pedidos, clica em novo e então seleciona o cliente, a forma de pagamento e pode adicionar os itens, clicando aqui no botão adicionar item. Então aqui informa as quantidades, clique em salvar e pode adicionar mais outros itens. Observa que o item que já foi adicionado fica na cor amarela. E você pode então clicar em salvar e até mesmo colocar alguma observação, se for necessário. Pronto, seu pedido está salvo. Você pode enviar para o cliente no formato PDF
ou pode até mesmo enviar utilizando o WhatsApp ou enviar diretamente para o e-mail do cliente. Olha só como é simples, né? Da mesma forma, você pode controlar as suas rotas e indicar assim quais os que você deseja visitar primeiro. Da mesma forma, você tem os relatórios das vendas que estão sendo feitas, pode imprimi-las até na impressora tanto portátil como na impressora normal, por meio da conexão Bluetooth, ou até mesmo você pode também ver os gráficos aí das suas movimentações, como os gráficos dos produtos que você mais tem vendido, dos clientes que mais tem comprado, e assim você vai ter um bom controle aí dos seus pedidos. Além do mais, você consegue ter acesso às contas dos clientes. Basta selecionar um cliente e consegue ver aí então os débitos desse cliente. Lembrando que esses pedidos que são feitos no sistema Aptron serão transmitidos para o sistema como pré-venda, para que assim seja então efetuado o seu faturamento e a entrega dos seus produtos. E todos esses recursos tornam assim o aplicativo Aptron um excelente aplicativo para vendas externas. Então, o que se espera de um sistema que tem todas essas rotinas e recursos? Bom, se espera que ele seja um sistema seguro. Então, que tipo de segurança nosso sistema oferece para a sua empresa? Bem, o nosso sistema utiliza um banco de dados em SQL, é um dos bancos mais utilizados do mundo, justamente para você ter aí uma consistência nos seus dados. O nosso sistema é atualizado de forma automática, então você está sempre por dentro de todas as atualizações que acontecem e correções do sistema. Além disso, você conta com um backup automatizado. Interessante, pessoal, que esse backup você pode programar 4 horários para ele automaticamente efetuar a cópia do seu sistema nesses horários definidos. E caso aconteça algum erro nesse backup, o sistema lhe envia um e-mail informando que houve uma tentativa de backup que não deu certo, para que você já entre em contato aí com a equipe de suporte, para que eles já verifiquem o que está acontecendo com o seu backup. Interessante também que você tem aqui um histórico de backups, né, os backups realizados, né, com sucesso, direitinho. E quando você entra no sistema, você não tenha feito o backup recentemente, o sistema ele avisa. Olha só, ele avisa aqui, ó, a data do último backup que foi feito, né, ele é como se lhe desse um alerta, né, informando que você tem que fazer backups para manter assim os seus dados seguros. Então, dessa forma você tem aí o seu sistema, os seus dados de forma segura e consistentes. Além de tudo isso, pessoal, você não está sozinho. Nós temos aí um bom suporte do nosso sistema. Por exemplo, você tem aqui no sistema, na parte de ajuda, você tem aqui a possibilidade de acessar os vídeos de ajuda do sistema. Por exemplo, você coloca aqui uma palavra-chave, como por exemplo, clientes, e observa que o sistema lhe traz aqui todas as aulas em vídeo referente àquela palavra que você colocou. Né? Por exemplo, tem aqui cadastro de clientes, inativar um cliente. Por exemplo, vamos clicar em uma dessas aqui para você ver. Basta você dar um duplo clique e aí observa que o sistema observa que o YouTube já começa a reproduzir o vídeo aí do sistema, né? Então olha que coisa simples. E visto que é no nosso canal do YouTube, você pode maximizar, você pode acelerar o vídeo, você pode mudar a velocidade do jeito que você preferir. Pausar, voltar, né? Então fica bem mais simples e fácil de você aprender e entender. Interessante, pessoal, que também você pode, em cada rotina que você acessa, por exemplo, eu vou acessar aqui o cadastro de produtos. Então, eu estou aqui na listagem de cadastro de produtos. Se você pressionar a tecla F1, que é a tecla de ajuda, ele automaticamente consulta aí os vídeos referentes ao cadastro de produtos, né? Ou seja, ele já sabe que você está na rotina de produtos, já traz aí todos os vídeos referente aos cadastros de produtos, né? Olha aí que interessante, né? Por exemplo, você acessa a rotina aí de fornecedores e ele observa que ele já traz aí os vídeos apenas dos fornecedores. Então é bem interessante aí e inteligente a consulta, a ajuda aí com as videoaulas.
Interessante, pessoal, que você pode precisar de ajuda também, ajuda técnica, né? Então, o que acontece? Você pode acessar de forma bem rápida e fácil os nossos aplicativos de acesso remoto. Por exemplo, tem aqui o AnyDesk, tem o TeamViewer, né, que nós recomendamos a todos os nossos clientes. Então, você não precisa baixar aplicativo, você não precisa procurar na internet esse aplicativo, é só clicar aqui que ele vai então abrir o nosso aplicativo para suporte remoto. E aí, tendo aberto esse aplicativo, você passa para a gente aqui a sua ID e a senha. Dessa forma, nós acessamos o seu computador e conseguimos lhe ajudar vendo o que você está vendo e resolvendo assim o seu problema. Também, se você quiser ver outras aulas, você pode acessar diretamente o nosso canal do YouTube, que ele já tem aí vários vídeos, né, para você acessar e aprender. Observa que o sistema já tem várias videoaulas aí para você entender sobre o sistema em sequência, né? Observa que todas as aulas têm uma sequência. Então você pode aí vir aqui em playlist, se quiser, e escolher uma playlist então que você deseja aprender. Ok, pessoal?